Esse episódio foi simplesmente insano, cara. Teve o Kuma virando praticamente um rei, destruindo uma frota da marinha e se tornando um pirata. E o principal de tudo, galerinha, a cura da doença da Bonnie. Como vocês sabem, no último episódio o rei Bekori voltou pra tomar o reino sorvete de volta. Então o reino foi totalmente queimado. As pessoas ficam muito tristes de verem suas casas sendo incendiadas. Neste momento uma garotinha grita mamãe. Então Kuma, afetado por vários gatilhos, sai correndo. O rei Bekori, todo ganancioso, diz que os Tenryubitos elogiaram essa cidade por ser livre do lixo. Ou seja, que são as pessoas que são da outra metade do reino de Bekori. E para o bem do povo e para o bem da sociedade, às vezes precisamos fazer algumas reformas. Tipo matar pessoas, né, seu filho da puta? Assim chega um soldado do rei Bekori e diz que manifestantes furiosos se reuniram no portão. As pessoas estão lá fora chamando o rei e todo mundo ali de assassino. Até que os soldados forçadamente atiram nas pessoas. Tudo isso porque o rei Bekori diz para atirar em 4 ou 5 pessoas. Porque tudo isso não passa de um bem maior. Só que olha quem chega furioso. Os soldados perguntam quem é ele, só que o Kuma, sem pensar 2 vezes, pula pra cima de todo mundo ali. Ele só destrói com seu impulso. Assim Bonnie está preocupada, falando que o pai dela é bem medroso. Kuma chega perto do rei Bekori. E o Bekori está com muito medo do Kuma, falando que vai dar toda a área que ele incendiou para ele. Só que neste momento o Kuma se lembra da garotinha que estava chorando pela sua mãe. E quando ele entregou sua mãe para a garota, ela já estava morta. Então foi neste momento que o Kuma não pensou nem 2 vezes, nem 3, nem 4. Bekori, vendo a fúria do próprio Kuma, ele simplesmente pega uma arma e tenta atirar no Kuma, só que nada é feito. Então o Bekori joga a arma e o Kuma só pisa nela como se fosse nada. E o mesmo sentimento eu senti aqui, como se fosse o Luffy batendo em um Tenryubito, de verdade. Porque o rei fala, você sabe muito bem o que vai acontecer se você atacar um rei? E ainda chama o Kuma de pastorzinho caipira. Ele só dá logo um socaço com a fruta da pata que destrói aquele território. Este incidente foi reconhecido como a Revolução Solitária. Falam para o Saturn que o reino de Sorbet foi tomado. Ele fala, por quem? Assim fica um climão meio de merda, sabe? Porque a gente já sabe o que vai acontecer a seguir. Até que o coitado do Kuma foi elogiado por todo mundo e tratado como o novo rei do reino Sorbet. Ele continuou morando em sua igreja, né? Mas o que acontece? As pessoas começavam a chamar ele de rei. Ele falava, gente, não é assim. Eu não sou rei. Mas é muito bonitinho, porque a Bonnie parece que ela já comeu a Akuma no Mi. Então quem vai administrar tudo vai ser o rei Bulldog, que ele era de 2 gerações atrás. Assim as pessoas perguntam onde está a Bonnie. E ele fala, ela tá se exercitando ali. Aí o Kuma, oxe, aonde ela tá? Na hora é a Bonnie falando que precisa de resistência. E o pessoal olha e fala, mano, essa não é a Jinny? O Kuma olha pra ela e fala, o quê? Como assim? A Jinny está viva? Assim a Bonnie chega perto do Kuma e fala assim, por que vocês estão tão surpresos? No meu 10º aniversário eu vou ser pirata, né? Vou viajar pra tudo quanto é canto. Aí todo mundo, peraí, como assim seu pai? Ela, tô treinando minha resistência pra isso. Assim a Bonnie se olha no espelho e ela fica muito louca, cara. Ela nem sabia que tava nessa idade. Assim o efeito acaba e todo mundo fala, mano, você é a Bonnie? Kuma neste momento fica muito estranho e começa a desmaiar e cai no chão. O pessoal mais velho, eles olham no livro das Akuma no Mi e percebem que é a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. E nessa parte também é muito engraçado. Esse episódio foi muito cômico mesmo. Ela tenta fazer de novo, mas não consegue ficar adulta. Fazendo várias expressões, falando crescer, 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 ficar mais velha. Kuma fala que isso é demais pra ele, cara. Só que o outro carinha que tava dentro da igreja segura uma velhinha e fala, mano, a Bonnie virou uma velhinha. Só que na real não era a Bonnie. Na real ela é a rainha mãe. A Bonnie tava abrindo a porta para o Sr. Bulldog. Porque o rei Bulldog é o que vai comandar agora o reino de Sorbet. Mas o Kuma ainda está estranhando ela muito velha. Bulldog diz que é assistente de seu pai e fala que quer falar com ele. Na hora o Kuma pede desculpas por confundir a velha com a Bonnie. Só que o jornal já chega logo em seguida e diz que o Kuma incendiou uma aldeia e tomou o trono à força. O Dog diz que o rei Bekori tem apoio do governo mundial, então com certeza isso iria acontecer. E fontes me disseram, Kuma, que eles já estão preparando os navios de guerra para atacar. As pessoas do vilarejo dizem, não, eu não quero isso pra mim, cara. E o Kuma diz, se ele chegar, pode botar no peito do pai que eu encaro ele sozinho, mas eu vou ter que sair daqui na hora, porque eu serei rotulado como um criminoso. Aí do nada olha pro lado e tá a Bonnie virando novamente gigante. Kuma então fala para o Bulldog que quando isso acontecer ele quer que ele cuide da Bonnie. Só que aqui agora a Bonnie se tornou velhinha mesmo, cara. Assim o Kuma pega de novo a rainha mãe e fala, Bonnie, eu vou voltar, viu? Aí o antigo rei fala, pô, essa é minha mãe de novo. Então o Kuma vai lá pra verdadeira Bonnie e ela fala que vai ficar muito triste se ele ir embora. Aí ele diz tudo bem,
porque ele vai proteger todos neste país. Até que finalmente essa frota da marinha chega pesada, viu? Pesada mesmo. Ebekori já olha de longe e fala: gente, é aquele ali que roubou o meu trono. E diz pra marinha matar ele imediatamente. E que ele é um tirano que se envolve em todo tipo de desobediência. Matem-o rapidamente, o rei deste país sou eu. E meu parceiro, o Kuma só dá um salto, mano, e ativa sua fruta da pata contra essa frota da marinha. E todo mundo é explodido, velho. Todo mundo explode na hora, mano. Os navios são destruídos completamente. E naturalmente, claro, depois de tudo isso, o Kuma foi declarado como um pirata fugitivo e criminoso. Bonnie diz então que sente muita falta de seu pai. Velhinha comenta que seu pai é um herói. Ela diz que não se importa, porque o Kuma é o seu pai. Assim a Bonnie assume: quando ela tiver 10 anos e ficar boa, eu vou virar pirata também. A velhinha fala que é melhor que não, cara. Depois desse dia que o Kuma foi tratado como um criminoso, ele viajou pra vários lugares pra tentar encontrar a cura da Bonnie, mostrando que é uma doença que ela não consegue ser exposta ao sol. Até o cara fala: nossa, que coitada. O objetivo de Kuma nunca foi se tornar um pirata, mas várias pessoas chegavam perto dele falando que ele tinha uma puta de uma fortuna, né? Então o Kuma, ele também, se o cara veio atacar, ele também ataca, né? As únicas palavras que faziam Kuma prosseguir é o fato de que sua filha só tinha no máximo 5 anos de vida. Passando por várias dificuldades, vários lugares, ele ainda tentava achar uma cura, mas não encontrava. Neste momento, Kuma começava a chorar e desabar nesse choro. Até que então, ele acorda depois desses choros e se encontra com o exército revolucionário de novo. Assim, Kuma fica animado novamente, entra dentro do barco e começa a tomar uma. Dragon diz que Vankov e Nazuma foram presos. E é até legal ver que depois de você se despedir de nós, você se tornou um rei, um tirano e um pirata, né? E Kuma só responde que as pessoas mudam mesmo, né? Que a Beth chega no Kuma e fala o seguinte: ei Kuma, eu queria me tornar a capitã das forças orientais, o que você acha? Kuma diz: por que você tá me perguntando isso? Porque o Dragon manteve esse posto fechado como homenagem à morte da Jinny. Kuma diz o seguinte: as forças serão lideradas por uma mulher afiada que nem a Jinny, então pode ter certeza que eu não me importo. Assim a Beth sai pulando dizendo: pessoal, aqui está a nova capitã das forças orientais. Dragon fala que Koala e o Sabo querem ver ele, eles estão ganhando muita notoriedade. Então Kuma solta a seguinte frase: é ótimo ter companheiros. E ele sempre tá vendo o que tá acontecendo no mundo afora. E ele queria voltar para o exército revolucionário, mas assim ele é interrompido e Dragon fala que queria falar com ele sobre a doença da Bonnie, perguntando para o Kuma se ele conhece o Dr. Vegapunk, o cientista da marinha. Kuma diz que conhece sim. Assim Dragon fala que parece que depois daquele tal acidente ele vai se mudar para um novo laboratório. E normalmente o Vegapunk não é de tão fácil acesso, só que tá meio frouxo esse tal lugar dele. Assim o Kuma pergunta: você acha que ele pode curar a Bonnie? Dragon responde que sim, talvez. Kuma coloca a mão na cabeça e essa cena é bem triste mesmo. Dragon diz que ele é um homem estranho, mas é guiado por seus desejos e é digno de confiança. O Kuma vai embora e fala o seguinte: obrigado Dragon, pra ser sincero eu já tinha até desistido. E se a Bonnie melhorar eu volto ao exército revolucionário. E essa frase do Dragon foi muito bonita: deixe que os ventos do destino nos conduzam, meu amigo. Todo mundo diz adeus e o Kuma só repete essa frase novamente: deixe que os ventos do destino nos conduzam. Chegando em casa, a Bonnie tá destroçando geral um cara que é total inocente. Kuma elogia falando que ela é muito forte, o cara fala: não, é que eu peguei leve mesmo. Coitado, até tá sangrando o cara. Bonnie diz que tá treinando todo dia pra ela partir ao mar com o próprio pai depois. E ela fica feliz porque o pai dela diz que vai partir pro mar com ela agora. Assim os dois vão juntos, com a Bonnie dentro de uma caixa. Chegando lá, o Vegapunk fica muito surpreso ao ver o Kuma, porque o corpo dele é muito estranho. Kuma olha pra cabeça do Vegapunk e fala: eu também nunca vi alguém assim. Vegapunk começa a tocar em algo estranho ali do Kuma e fala que nunca viu uma constituição tão assim. Assim a Bonnie sai da caixa e fala: caramba, que cabeção. Vegapunk diz: ela é a garota doente? Que pirralha, hein? Mas eu gostei dela. Vegapunk olha e fala: escamas de safira, falando que o Kuma conseguiu conter bem a doença. Kuma pergunta: e aí, o que você acha? Aí o Vegapunk fala o seguinte: tem cura. Aí ele: sério, você tem certeza? Então Vegapunk diz que sim. Então neste exato momento o Kuma começa a pular de alegria junto com a sua filha. Vegapunk diz que vai usar uma tecnologia que ainda não foi introduzida na medicina clínica. Resumindo, ele vai criar novas células troncos. Aí o Kuma: peraí, ela vai se tornar um ciborgue? Vegapunk fala que não, é que vai ser o mesmo custo. Só que analisando o exame do Kuma, ele fica surpreso, porque o Kuma é um bucaneiro. E o Vegapunk diz: você sabe que eu tô do lado do governo, né? Kuma diz que confia no Dragon, o que torna o meu sangue diferente dos outros. Vegapunk diz que não tem amostras suficientes para explicar isso em detalhes, mas ele está procurando uma pessoa para criar clones, exatamente, para serem
soldados clones da marinha. E se você doar seu sangue e me der permissão para criar clones soldados, você não vai precisar pagar nada pelo imenso custo do procedimento da Bonnie. Até porque você não tem dinheiro, né? Kuma diz que não vai recusar a oferta, mas ele queria saber o que esses clones farão. Vegapunk então comenta que vão ser seres humanos capazes de usarem raios lasers em seus olhos, e que irá usar esse poder para derrotar os piratas, né? Assim os soldados vão conseguir proteger os fracos. Então Kuma fica extremamente feliz. Vegapunk pergunta o que o Dragon disse sobre ele. Kuma diz que ele disse que ele era estranho. Vegapunk fala, foi isso que ele disse? Que sujeitinho metido, hein? Kuma então fala, se um soldado clone à minha semelhança salvar a vida de alguém um dia, então talvez minha vida não tenha sido em vão. Vegapunk diz que o Dragon vai ficar furioso. Kuma diz, pra ser sincero, pra salvar a Bonnie, eu faria um acordo até com um demônio. Vegapunk diz que ele é um santo. Assim o acordo chega no Sun Saturn e ele fala que armas são feitas para matar. Então o Vegapunk não sabe como aproveitar ao máximo as oportunidades. E comenta no final, eu tenho uma ideia. Mas voltando lá, o Kuma diz que não é um santo, ele é só um pacifista querendo paz e ele é tímido. E foi assim que nasceu os pacifistas, porque o Vegapunk fala o seguinte, esse vai ser o nome dos robôs.